Opa! Mais uma vez, Química. Vamos recomeçar. Aula hoje que eu trago para vocês, professor JP, sobre a polaridade das moléculas. Fazendo uma revisão sobre a polaridade das moléculas e a polaridade das ligações. Duas coisas diferentes, tá? Primeiro, vamos trabalhar se a molécula é polar ou apolar. E conhecer os critérios que levam a essa identificação. Primeiro, quando se fala em molécula polar, você tem um polo positivo e tem um polo negativo. Ó, chuchuzinho. Tranquilo. Polo positivo, polo negativo. Se apresentar polo positivo e polo negativo, você já vai estar afirmando que a molécula ela é polar. Só que para isso, meu rei, você vai ter que analisar a diferença de eletronegatividade. Isso aqui é a parte primordial, certo? Então, trabalhar polaridade da molécula, ou das moléculas, você tem que conhecer a diferença de eletronegatividade. E o que é a eletronegatividade? Propriedade que os átomos, em suas ligações, têm de atrair o elétron do outro. É mais fominha por buscar elétron do outro para si. E com isso a nuvem eletrônica, ela cresce. Aumenta a densidade de elétrons em volta do átomo que é mais eletronegativo. Para isso, queridos, temos que analisar uma fila de eletronegatividade, mostrando quem é mais e quem é menos. Vamos lá? Diz a frase assim: fui ontem no clube brasileiro e só comi pão hoje. Boa! Então, aí você mantém uma fila de eletronegatividade de alguns elementos, de alguns elementos mais eletronegativos, assim, da tabela periódica. Então, essa é a ordem. E você vai analisar para as moléculas e perguntar se tem essa diferença de eletronegatividade, do menos para o mais. Se apresentar diferença de eletronegatividade, você vai estar dizendo que a molécula ela é polar. Ponto? Vamos nessa? Então, se é positivo e negativo, a molécula é polar. Diferença de eletronegatividade, a molécula vai ser polar. Vejamos algum exemplo. Eu tenho essa molécula aqui, ó, HCl. Polar ou apolar? Polar. Isso, polar. Aí você já vai pensar o seguinte, ó. Se essa molécula aqui, ácido clorídrico, que é o HCl, só olha comigo. Você tem aqui, ó, olha o hidrogênio. É o menos. E olha onde está o cloro. Vou fazer o xizinho aqui. Então, o cloro ganhou. O cloro ganhou. Se o cloro ganhou, ele vai para o abraço. Ele é mais eletronegativo. Ele vai ficar, ó, mais cheio de elétrons. E o hidrogênio, murchinho de elétrons. Vai ficar pequenininho e o cloro grandão. Com isso, você tem o H, a ligação covalente e o cloro, mostrando que o hidrogênio ele tem polo positivo e o cloro tem polo negativo. Certinho, turma? E com isso, olha só o que é que aconteceu. A nuvem eletrônica aqui, ó, do cloro, vai ser muito maior, né? Chora viola. Ó, chora viola. Então, o que é que acontece? Esse elétron que é do hidrogênio, ele vai estar mais próximo, 4, 5, 6, 7. Por quê? O cloro, não se esqueçam que é da família 7A.
Quando você faz essa ligação covalente, o elétron do hidrogênio, ele vai mais para o lado do cloro, porque o cloro, ele puxa o elétron do hidrogênio para si, e com isso ele fica mais denso de elétron. Dizemos que aumenta a densidade eletrônica, por ele ser mais eletronegativo do que o hidrogênio. E com isso, ele atrai. Por isso que há uma deformação. Essa forma aqui que eu faço, tipo uma viola ou uma cabaça, né? Uma moringa, é mostrando que ele é mais forte devido à fila. Ele puxa para lá e sempre deforma a nuvem eletrônica. Com isso, é uma molécula polar. Hidrogênio e cloro. Diferença de eletronegatividade. Polo positivo, polo negativo. E a ligação que tem aqui? Uma ligação covalente. Geometria dessa molécula, só para lembrar para nós. É uma molécula que apresenta geometria linear. Molécula diatômica, geometria linear, e o ângulo que tem entre os átomos na ligação, 180 graus. Olha que legal. Linear, polar, e a ligação é covalente polar. Entendeu por que a ligação covalente polar? Não? Sim. Ligação covalente, porque iônica não é. Para ser ligação iônica tem que ter metais. Não tem metal, é composto molecular. Pode ver que a fila não apresenta metais, porque os metais eles têm a propriedade contrária. Eletropositividade. Eles perdem, transferem elétrons ionicamente. E quando eu tenho só ametais e o hidrogênio, eu tenho moléculas. E a ligação ela é covalente, estabelecida entre os ligantes. Certinho, turma? E outra, quando trabalha a polaridade, existe uma outra situação que nós chamamos de momento dipolar resultante. Momento dipolar resultante. Quando o vetor resultante for diferente de zero, a molécula ela é polar. Certo? A polaridade ela é mostrada em forma de vetor do que é mais positivo para o mais negativo. Olha lá. Isso é o sentido do vetor. O vetor ele sai do menos para o mais. Sentido, direção e uma intensidade. O que é o vetor? É um ente matemático, um ente físico, vamos dizer assim, que ele determina sentido da esquerda para a direita, nesse caso. Direção horizontal. E a intensidade são os valores que nós precisamos ter das eletronegatividades. Com isso, o vetor é único. Não tem como somar, não tem como subtrair, porque ele só tem uma única direção e sentido. Se você quer saber valores de intensidade, o módulo que se estuda na física, lá com o professor Ageu, ou Cláudio, diz o seguinte: vamos procurar a eletronegatividade do hidrogênio. 2.1. Isso aqui é 2.1. Vamos procurar o cloro. O cloro, eu preciso pegar aqui a fila de eletronegatividade que nós temos e vou mostrar que o cloro tem intensidade 3. O cloro tem intensidade de eletronegatividade 3. Ó. A eletronegatividade do cloro é 3, do hidrogênio é 2.1. Faz a diferença para nós, fazendo favor. Quanto que deu? Hein, turma? Quanto que deu a continha? Ó, a diferença deles dois. Por quê? Um e o outro estão ligados. Então, você vai pegar o cloro, que
que é quanto? 3, menos A do hidrogênio, que é 2,1, e você vai ter diferença de 0,9. Então, se teve essa diferença de eletronegatividade, nós dizemos que a molécula ela é polar. E o sentido, né? O sentido e a direção e a intensidade determinam o vetor. Por isso que o vetor é diferente de zero. É um número diferente de zero. É molécula polar. Toda molécula polar tem vetor resultante diferente de zero. Eu posso somar vetores, né? E vai dar números diferentes de zero. Eu posso subtrair vetores e dar diferente de zero. Molécula polar. Mas se der igual a zero, J, a molécula vai ser? Apolar. Apolar, muito bem. É isso aí. Vai ser apolar. Por enquanto, eu estou te mostrando que para você determinar se a molécula ela é polar, você precisa conhecer diferença de eletronegatividades, certo? Momento dipolar resultante, quando for diferente de zero, você vai se deparar com moléculas polares. E, além disso, a configuração da estrutura eletrônica, fórmula estrutural e determinar a geometria da molécula. Gente, é muito detalhe que te leva, muitos critérios, que te leva a classificar se a molécula ela é polar ou apolar. Vamos aqui dar um outro exemplo, né? Nós trabalhamos com vários exemplos para que se tenha essa definição aqui de polaridade. Olha essa molécula aqui que todo mundo conhece. Oxigênio fazendo ligação com hidrogênio. Sobra quantos pares de elétron no oxigênio? Ó, molécula da água. É polar ou apolar? Polar. Bom, gente, essa molécula, ela é Polar. polar. Olha aqui para os átomos que estão na ligação. Hidrogênio e oxigênio. Procuram eles aqui na fila. Hidrogênio. Olha onde está o oxigênio. Então, quem é mais eletronegativo? O oxigênio. Então, ele vai ter o quê? Polo negativo. O hidrogênio, polo positivo. Você acaba de definir que a molécula é polar porque tem diferença de polos. E se tem diferença de polos, você vai ter que dizer que a molécula ela é polar. Tem a diferença de eletronegatividade. O oxigênio para o hidrogênio. Olha o vetor resultante. O vetor resultante sai do positivo para o negativo. Então, aqui eu tenho o sentido desse vetor 1. Para cá, positivo, né? Vamos fazer aqui, ó. Positivo indo na direção do negativo. Isso aqui é um sinalzinho demais, tá? Quando corta aqui, mostra que ele é positivo. Ó, quando você vê riscadinho aqui, ó, é porque ele é positivo e vai em direção ao negativo. E aí, o que é que acontece? Tem esses pares de elétrons aqui que sobraram. Aqui é o vetor resultante. Vetor resultante, não. É o vetor 2, tá? O sentido aqui. Esse vetor aqui, 2. Letra grega, mi. 2. O vetor 1. Então, eu tenho um sentido. Eu tenho o sentido e a direção desse vetor, que é o mesmo sentido e direção do outro vetor. Ou seja, eles vão estar indo no mesmo ponto, que é o oxigênio. Com isso, o vetor resultante, pessoal, vai estar para onde? Para baixo ou para cima? O que é que você acha? O que é que você me diz? O vetor resultante vai estar aqui para cima, correto? Sim. Ó, aqui para cima vai estar o vetor resultante. E se é o vetor resultante igual a zero, a molécula aqui, querido, ó, o que é que ela é? Polar. Como? Para cima, querido? A molécula da água, os elétrons que sobraram estão para cima. Então, olha só o vetor resultante. Acompanha a mão do JP. Olha o movimento. Olha os elétrons. Ó. Para cima. Se eu tenho elétrons aqui,
na parte superior? Fala aí para ver. Os elétrons, aqui, ó. Não. Os elétrons que estão ali em cima do oxigênio, eles vão acabar puxando os elétrons do hidrogênio. Os hidrogênios estão aqui embaixo, então eles é menos eletronegativo. Perde elétron para o oxigênio. E o oxigênio faz isso, ó. Então, esse é o sentido. Tá? Beleza, Gabriela? Então, o que acontece? Ele já puxa os elétrons. Então, o vetor resultante vai estar, ó, para cima. O vetor resultante vai estar, ó, nessa direção aqui para cima. Então, não vai ter como anular esses vetores. Tá? Então, é vetor resultante na direção de cima para baixo devido à densidade eletrônica do oxigênio ser muito maior do que a dos hidrogênios. A eletronegatividade é que define. Com isso, os elétrons do hidrogênio são arrastados para a densidade eletrônica do oxigênio. E o vetor resultante, ele vai para cima. Ele não vai para baixo, não vai para o lado, ele vai para cima, na direção que os elétrons se encontram no oxigênio. E a molécula polar. Molécula polar. Vetor resultante, diferente de zero. Tem diferença de eletronegatividade? Tem. Então, você tem esse caminho aqui, hidrogênio e oxigênio, e tem esse aqui também. Se você analisar do oxigênio, quanto que é do oxigênio, eu tenho 3,5. Do oxigênio aqui, ó, 3,5. Professor, ano passado, eu tinha uma professora que ela falava que o som de todos os elementos era estável, tipo, com sete negocinhos. Aí, tipo, normalmente eles pegam, tipo, o que tem mais elétrons, ele pega os que tem menos, tipo, dos outros elementos, para poder, tipo, já que tá mais perto, eu não sei explicar, para poder ficar mais perto disso. Tem alguma coisa a ver com isso que o senhor falou? Isso, exatamente. Aqui, ó. Olha só. Oxigênio e o hidrogênio. São dois átomos aqui que estão se ligando covalentemente. Quem que é mais eletronegativo? O oxigênio, porque está na frente do hidrogênio, ó. Certo? Nesse sentido? Então, essa fila, ela mostra um pedaço dos elementos da tabela periódica que apresenta as maiores eletronegatividades dos demais elementos. Quando você bate o olho para o oxigênio, que está lá na frente, e o hidrogênio está lá no início, então o oxigênio ele puxa os elétrons para ele. Deixando o hidrogênio menos carregado de elétrons, e o oxigênio passa a ter uma densidade maior, porque puxa os elétrons exatamente no sentido do vetor. O vetor mostra que os elétrons do hidrogênio são levados para o oxigênio, deixando ele mais volumoso. Com isso, a molécula se torna polar, porque o vetor resultante vai ser diferente de zero. E aqui, 3,5, eu tiro 2,1, vai sobrar 1,4, né? Então, se eu pegar aqui, ó, 3,5, subtrair de 2,1, você vai ter uma diferença de 1,4. Do lado de cá, eu também vou ter 1,4. Se eu somar esses dois vetores, vai dar 2,8. Vai ser números diferentes de zero, que vai ser uma molécula polar. Certo? Ou então, aplica-se a lei lá do paralelograma, na matemática, que vai envolver cosseno, vai envolver seno, né, do ângulo, que quando se determina a geometria da molécula, que apresente os ângulos correspondentes, que não é o caso para a química aqui. Quando se trabalha matemática, você tem a lei do seno, do cosseno, tangente, assim por diante, né? Mas aqui eu te mostro que a diferença entre as eletronegatividades, quando diferir de zero, a molécula é polar. E outro detalhe que eu quero dizer para vocês. Quantas nuvens, eu quero apagar aqui, para poder te mostrar outro detalhe que vai te ajudar muito a entender isso aqui também, quando se trabalha com
nuvens eletrônicas. Nuvens eletrônicas. Nas aulas anteriores, nós abordamos nuvens eletrônicas. Pode ser considerada uma ligação simples, uma nuvem, uma ligação dupla, me ajuda, uma ligação tripla, ligação dativa e um par de elétrons que não ligou com ninguém. São considerados o quê? Nuvens eletrônicas em volta do átomo central. Vamos ver o caso da água que eu tinha acabado de apagar aqui. Olha aqui. Quantas nuvens eletrônicas você acha que tem aqui em volta do oxigênio? Quantas? 2. Cauane, 4. Parabéns. 4, hein, gente? Tem 4 nuvens. Olha aqui o que são critérios de nuvens. Uma ligação simples, eu tenho uma nuvem. Outra ligação simples, eu tenho uma outra nuvem. 2. E um par de elétrons não ligante, outra nuvem. Então, ao todo, você tem 4 nuvens e 2 ligantes iguais. Querido, se isso é diferente, não deu a igualdade de nuvens com o número de ligantes iguais, olha o que a molécula é. Polar. Pode pegar essa regra que é geral. Se você não consegue diferenciar por eletronegatividade, e nem pelo momento de polar resultante, um exemplo, você vai pelas nuvens eletrônicas, que é outro critério para te dizer. Ó, o que é que eu quero afirmar? 1, 2, 3, 4. Se eu tivesse 4 ligantes iguais, a molécula não seria mais polar. JP, quando o número de nuvens for diferente da quantidade de ligantes iguais, a molécula ela é polar. Você faz um joguinho das nuvens e conta os ligantes que estão em volta. Deu diferente? Polar. Deu igual? Apolar. Vejamos outros exemplos. Tá? Vejamos outros exemplos. É muito bom, cara, esses critérios aqui, sabe? Para a gente poder diferenciar uma molécula da outra. Olha esse cara aqui. Olha esse. CO2. Olha o CO2, que é o gás carbônico. Aí você vem comigo. Na tabela periódica, eu vou buscar a família do carbono para montar a estrutura eletrônica. 4A. Quem é que vai estar no meio? Carbono. Quantos átomos de oxigênio? 2. Qual a família do cara na tabela periódica? 6. Vem comigo. Você vai colocar aqui o carbono. Tem quantos elétrons na última camada? 4. Fechou? O oxigênio tem quantos na última camada? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque ele é da 6A. Significa que ele precisa de 2 ligações para estabilizar com 8. Ninguém perde. Eles compartilham elétrons. Só perde se tiver metal. Quando não tem, nada feito. Então, vamos. Ligou. Ligou. Deixou esse já com quanto? 8. Esse aqui no momento tem 6. Ligou. Ligou. Esse tem 8 e esse tem 8 agora. Deixou todo mundo com 8 elétrons. Amarrou a ligação entre eles. Com isso, ficou assim. Quantas nuvens formadas? Bora ver. Quantas nuvens? Quantas? 2. 2. Top das galáxias. Tudo pizza. 2. Olha, nuvens
Olha os critérios de nuvens. Olha aqui o critério das nuvens. Qualquer um desses 4 itens aqui, 5 itens. Olha aqui. Uma nuvem, 2 nuvens. Se você contar separado, tá errado. Dá 4. Você não pode fazer aqui 1, 2, 3, 4. Porque a dupla ligação é uma. A dupla é uma ligação. A tripla é uma ligação. Ou seja, uma nuvem. Então, você vai vir aqui, ó. Uma nuvem da direita, uma nuvem da esquerda. Polar ou apolar? Responde. Valeu, Pedrão. Apolar. Apolar. Mas por que, professor? Valeu, é nóis. Estamos juntos. Apolar. Querido, eu tenho quantos ligantes iguais? Quantos ligantes iguais? Vamos lá, responde. Isso, Gabriela. 2. Quantas nuvens? 2. Opa! Deu igual. Deu igual. 2 nuvens e 2 ligantes iguais. Se deu igualdade, olha a molécula, ela é apolar. Se deu diferente, a molécula, ela é polar, que é o caso da água aqui, ó, que é angular, né, essa geometria. Então, ela é polar. A de cima é apolar. Por quê? Eu tenho 2 nuvens, 2 ligantes iguais, apolar. Vai ter cancelamento, anulação dos vetores. Olha só, quem que é mais eletronegativo? Carbono ou oxigênio? Quem é mais eletronegativo? Oxigênio. Então, o vetor sai do carbono para o oxigênio. Esse é positivo e esse vai ser negativo. Para sua esquerda, esse é positivo e esse é negativo. Você tem vetor resultante agora sendo igual a 0. Porque vai anular as intensidades, querido. Porque é o cabo de guerra. Eu puxo para cá, você puxa para lá. Eu puxo para cá e você puxa para lá. O que é que eu quero dizer? Direção é horizontal. Sentidos opostos. E se o grupo de lá tem a mesma intensidade do de cá, subtrai 10 e 10, quando eu subtrair, dá 0. Por isso que quando você tem os vetores opostos, você vai ter sentidos opostos, moléculas apolares. Nesse caso aqui, eu vou pelo número de nuvens, que é chuchuzinho, vou pela diferença de vetores, que também dá molécula polar, com vetor resultante igual a 0, e outros conhecimentos de diferença de eletronegatividade. Porque o carbono e o oxigênio têm diferença de eletronegatividade. Quer ver? Vamos ver quanto que está lá para o nosso carbono. O carbono aqui tem valor 2,5. Se ele tem 2,5 e aqui é 3,5, o que é que vai acontecer? Se eu subtrair aqui, vai dar 1. Certo? 1. 1 para lá, 1 para cá. 0. Molécula apolar. Belezinha? Apolar. Agora, o que é que você está pensando daí? O que é que você está pensando daí? Que a ligação... Viu, Gabriela? Ó, que a ligação é covalente. Olha só o que é que acontece. A ligação, as ligações entre esses átomos, ela é do tipo covalente
apolar. Não é apolar, JP? Não. A molécula, ela é apolar. E as ligações covalentes, polares. Por quê? Tem diferença de eletronegatividade. Aí, com isso, você fecha a paca. É uma exceção que você deve estar criando aí. Nem sempre molécula polar, a ligação é polar. Nem sempre a molécula apolar, a ligação é apolar. Você tem que analisar todos esses critérios. Este caso aqui é uma exceção. A molécula A e a ligação PO. Devido aos critérios que eu estou te mostrando aqui. Por isso que temos que ficar atento a esses critérios para você dar um show de geometria de molécula. Polaridade, as ligações, ficar atento a isso. Beleza, pessoal? Vamos fazer mais, né? Vamos fazer mais exemplos. Pergunta, fica à vontade. Para poder a gente matar por aqui as diferenças de eletronegatividades e se a molécula realmente ela vai ser ou não polar. Vejamos outro caso aqui. Vamos lá. Essa aqui, ó. BF3. BF3. Aí você pensa assim, bom, eu sei que o boro não está aqui, né? O boro não está aqui, mas vamos lá. O boro, ele pertence à família 3A, porque você corre lá e pega a tabela periódica, né? Você vai fazer atividade de química, a tabela periódica está ali do seu lado. Ou está ali no seu livro, ou no seu celular, né? Está lá. O flúor, ele pertence à tabela, à família 7A. Isso é importante, porque tabela não se decora. Você aprende a fazer essa interpretação. Porque toda prova você vai ter ela para fazer. Beleza. O cara do meio, B. Se ele é da 3A, lá vai. 1, 2, 3. E tem o 3 flúor. Tem o 3 flúor. O flúor tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porque ele é da família 7A. Você sabe disso. Outro flúor aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o outro flúor para cá. 3, 4, 5, 6, 7. Tá vendo? Que você formou um triângulo, geometria triangular? Sim, formou já um triângulo. Não tem como fazer quadrados. Vamos ligar. Esse e esse. Quantas nuvens? Responde. Bora. Quantas nuvens? Cauane, menino. Tem mais? 3, certinho. 3 nuvens. Quantos ligantes iguais? Vamos. Bora, Flávia. Quantos ligantes iguais? Você já disse que tem 3 nuvens. E agora eu estou perguntando. Quantos ligantes iguais? Pode falar. Você vai ter 3 também, gente. Olha aqui. Você pode fazer a estrutura aqui, ó. Ó o flúor lá em cima, o flúor aqui e o flúor aqui. Olha só. Tchan, tchan e tchan. Olha o que é que você tem. Uma nuvem, 2 nuvens, 3 nuvens. E quantos ligantes iguais? Vejam só. Você tem 1, 2, 3 ligantes iguais. E com isso a molécula ela é... Nossa! Apolar. Se ela é apolar, já sabemos que o vetor resultante também vai ser igual a 0. E o número de nuvens que te levou a isso, tá? 3 nuvens, 3 ligantes iguais. Trigonal plana ou triangular, 120 graus, né? Se você faz aqui o ângulo, ela vai ser 120 graus. Beleza, pai? Aí o que acontece?
Vetor resultante. O flúor está na ponta. Dá um close. Olha o flúor. Campeão. Olha a eletronegatividade dele. 4,0. Então, se eu tenho boro pelo meio e eu tenho flúor aqui, na frente do flúor, ninguém mais na tabela periódica. Então, o boro ele é menos e o flúor é mais. Então, você vai fazer isso. O vetor, ó, vai sair do boro para o flúor. Ó, esse é negativo e esse é positivo. Do boro para cá. Esse é positivo e esse é mais eletronegativo. Olha lá. Esse é positivo e esse é negativo. O que é que você tem? Vetores mostrando para vocês que saem do boro para o flúor. Porque o flúor puxa os elétrons do boro. E interessante que o boro atingiu estabilidade com 6 elétrons. Tem a exceção de que nem todos atingem 8, porque ele tem 3, compartilhou com mais 3, fez 6. O flúor tem 8, mas o boro tem 6 elétrons, adquiriu estabilidade com 6. Ele é feliz, assim. É uma redução, uma contração da teoria do octeto, certo? Mas ele é feliz, aí não é que tá errado, tá certo. E aí o que acontece? O boro para cá, boro para lá e boro para lá. Se você for analisar, isso aqui vai dar o quê? Vetor resultante diferente de zero. Ou diferente de zero, igual a zero. Tá? Porque eles vão se anular, um com o outro vão se anular. E vai ter vetor resultante para lá, ó. Vai ter vetor resultante para lá, porque você pode fazer a regra do paralelogramo, né? E vai ter outro vetor resultante para cá, ó. Entre os dois, né, na verdade, quando a gente organiza aqui. Então, eu vou ter, ó, um vetor resultante para lá, entre os dois, que eles vão puxar para lá, né, na diagonal, e vai ter outro vetor resultante para cá. Se um está para lá e o outro para cá, vai mostrar que eles têm a diferença igual a zero. É igual cabo de guerra, para lá e para cá. Só que aqui você enxerga só sentido dos vetores. Do menos para o mais eletronegativo. Mas quando você fizer, né, o vetor resultante, colocando na direção aqui, ó, do boro, indo em direção ao sentido aqui nessa diagonal, vai dar um valor. Quando você traçar para os outros aqui, ó, vai dar sentidos opostos. Aí você tem sentidos diferentes, vetores igual a zero. Né? Você pega a diferença de um com o outro e tem o vetor resultante igual a zero. Molécula apolar. Por quê? As ligações, ela é covalente. Ligação covalente, polar ou apolar? Responde. Porque já identificamos a molécula, ela é apolar. E a ligação? Ela é covalente do tipo? Ela é covalente do tipo? Polar ou apolar? É demais essa resenha. Ó. Polar. Por quê? Você está vendo a diferença, gente, de eletronegatividades, ó. Você está vendo a diferença de eletronegatividade. Um é mais, né? Um é menos, né? No caso aqui é mais porque ele é menos eletronegativo. E o flúor, ele é mais eletronegativo. Então, se tem diferença de eletronegatividade, a ligação é covalente, polar. E se a quantidade, né, digamos assim, são os átomos iguais, então a molécula vai ser apolar. Vou te dar um exemplo agora. Interessante, viu, pessoal? Vários exemplos aí para que você decifre, né, se a molécula é ou não é polar ou apolar. Olha essa aqui. C, H, 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 H. Polar ou apolar? O metano. E aí? Responde. Polar ou apolar? Hã? E aí?
Quantas nuvens? Vamos sair pelas nuvens. Né? Quantas nuvens? 4. 10. 4. 1, 2, 3, 4 nuvens. Porque eu tenho aqui, ó, as nuvens aqui para você, ó, o tipo de nuvem aqui que podem ser. 4 nuvens. Quantos ligantes iguais? Quantos ligantes iguais? 4. Valeu, Ketone. Fala, Ketone. Então, o que acontece? Eu tenho 4 ligantes iguais. Responde. Qual tipo de polaridade? Vai. Apolar. Show! Apolar. Porque, gente, 4 nuvens e 4 ligantes iguais, apolar. Vetor resultante. Vai dar 0 também. E aí você tem, ó, quem que é mais eletronegativo? Onde é que está o carbono aqui, ó? O carbono está na frente, o hidrogênio está aqui, ó, no início. Então, quem é que ganha? Ó, o carbono ele é mais eletronegativo. Então, ele puxa os elétrons do hidrogênio para ele, ó. Então, esse cara aqui vai ter o polo positivo e esse aqui vai estar mais o quê? Negativo, ó. É mais eletronegativo. Do mesmo jeito, puxa para cá também, ó. Esse é positivo e esse aqui é negativo. Está vindo tudo no mesmo ponto. Porque o carbono ele é mais eletronegativo. Olha lá. Então, você tem o quê? Vetores, certo? Então, se você tem vetores e a molécula é apolar, o vetor resultante já sabemos que vai ser igual a 0. Você já sabe que vai ser igual a 0. Deu 0 é apolar. Agora, como? Você vai ter a lei do paralelogramo, ó, o vetor resultante para lá e o outro vetor resultante para cá. Então, ele vai estar em sentidos opostos quando você fizer todo o desenho do paralelograma. A pipinha, aquela pipa, né? O menino solta aí. Então, vai ter um losango, formando um losango. E aí você tem a diagonal entre as duas partes dos vetores. E você vê a diferença. Tá? Você vê a diferença. Ou você vai fazer a diferença carbono e hidrogênio. Praticamente a eletronegatividade deles é muito próxima. Acho que é 2,1 e o carbono 2,5. Praticamente as eletronegatividades são bem próximas, né? Para não dizer que são iguais. Porque o carbono ele tem 2,5 e o hidrogênio 2,1. Tem certos autores aí que mostram no livro que a eletronegatividade do hidrogênio e do carbono é 2,1. Igual, tá? Devido que a molécula ser apolar. E na diferença desses vetores, vai dar 0, melhor ainda do que 0,4. Por serem muito bem próximos às suas eletronegatividades. Mas tem diferença. Então, a ligação vai ser o quê? Ligação covalente também vai ser o quê? Polar. Tá vendo como é que nós estamos numa chuva de aula que fala que a molécula ela é apolar? Só que a ligação entre esses átomos é do tipo covalente polar, devido à diferença pequena, mas existe entre esses átomos. E aí, pessoal, tranquilo? O que é que vocês estão achando aí? Tá dando para pegar direitinho essas informações? Tá ficando claro, né? O que a gente está tentando mostrar aqui para vocês em relação a esse aulão? E aí? Só o básico. Beleza. Tá sim. Quem mais? É isso aqui que nós estamos fechando o bloquinho de conteúdo sobre geometria das moléculas. Geometria, polaridade das ligações e polaridade das moléculas. Certo? E aí? Já já a gente para. Existe tantas outras moléculas que são colocadas. Exemplo. CH, cloro, H e H. Polar ou apolar?
Oi? Fala comigo, bebê. Polar ou apolar? Apolar? Polar? Polar? Sim. Polar. Molécula polar. Polar. Por quê? Qual foi a saída aí? O fio da coisa? Pode falar. O número de ligantes iguais. O hidrogênio fica no comecinho daquela reta e o Cl fica lá pro final. Então, o cloro, ele puxa os elétrons do carbono, correto? Que é negativo, e aqui fica mais positivo, correto? Carbono e hidrogênio, quem quer mais? Não é o carbono que a gente viu? É mais eletronegativo? E o hidrogênio perde, que é positivo, né? E ele vai ficando cada vez mais aqui, ó, negativo. Para cá também, positivo, positivo. Agora, o cloro, ele arrasta os elétrons do carbono para ele, hein? Então, aqui, sabemos que o vetor resultante vai ser exatamente isso, ó. E a molécula é dita como polar. Os vetores não se anularão. É diferente do metano que eu fiz ainda agora, que todos iam para o carbono. Agora eu tenho 3 indo para o carbono, que é os hidrogênios, e um puxando os elétrons do carbono, que é o cloro, por ser mais eletronegativo dos 4 aqui. Entendeu? Aí o que acontece? A molécula ela é polar. E outra, querido, quantas nuvens você tem? 4 nuvens. E quantos ligantes iguais? Quantos ligantes iguais? 3 ligantes iguais. Então, se deu diferente, a molécula responde assim, ó. Ela é polar. Porque o cloro, ele é diferente dos 3 hidrogênios. Então, quebrou a regra de ser apolar. Por ele ser mais eletronegativo. Vai ter uma deformação e não vai dar diferença de vetores igual a zero. E sim, diferente de zero, porque o cloro, ele puxa os elétrons do que é menos eletronegativo. Enquanto que o cloro puxa do carbono, o carbono puxa dos hidrogênios. Então vai ter o quê? Uma distorção. E o vetor vai ser diferente de zero. Se fosse tudo com cloro, ó, se fosse tudo com cloro, os 4 são iguais. Aí a molécula aqui você já coloca do ladinho para comparar. Ó. Ela é apolar. Porque eu tenho 4 nuvens e 4 ligantes iguais. Quando der essa igualdade, apolar. Quando for diferente, polar. E aí você vê pela diferença de eletronegatividade. Aqui não. Todos o cloro vai puxar para ele, para cá e para lá. Então o cloro ele vai ganhar na eletronegatividade. Certinho? Então, dependendo da molécula, você consegue identificar isso. Se ela vai ter geometria tetraédrica, que aqui é uma geometria tetraédrica, e tem a molécula polar e a ligação covalente polar. Essa aqui, ó. Ligação covalente polar. E a molécula também é o quê? Polar. Então, aqui aconteceu de ser polar e a ligação covalente polar. Por diferença de eletronegatividade, principalmente do cloro, por ser mais fominha de elétrons. Pessoal, tranquilo? Tudo pizza? É isso aí. Então, quando jogar as informações lá nos exercícios, nas listas, né, na atividade avaliativa, você já vai bater o olho que tem muitas das feitas no quadro, olha lá e já era. Tudo bem? E você vai fazer mais uma, né, Zé? Bora fazer mais uma aqui. O que é que nós podemos pegar uma de molécula aí diferente? Pega uma molécula aqui que te chama atenção. Ela é mais complicadinha para o entendimento. Vamos ver.
SO3. Trióxido de enxofre. Despedida dessa. O O e o S, eles pertencem à família 6A, porque você acabou de olhar na tabela periódica. Os dois pertencem à mesma família, grupo dos calcogênios. E aí você vem o S e 3 oxigênios. 1, 2, 3. Vai ser triangular. Vai fazer triângulo também. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Todos eles têm que ter 8 para se estabilizar. Vamos lá, na estabilização aí. Cada um tem que fazer 2 ligações. 2 ligações. Então, vamos fazer essa aqui. O enxofre tem 7 e esse oxigênio tem 7. Poderia começar em qualquer lado. 7. Se eu fizer lá, vai dar 8. Se eu fizer aqui, ó, vou fazer, mas apaga agora. Para você montar o quebra-cabeça comigo. O enxofre está tendo 8. Só que os 2 oxigênios têm 7. Não amarrou eles. Ainda tem o outro de cima solto. Então, dessa forma aqui, não dá para poder continuar na ligação. Então, vamos apagar e fazer uma nova ligação entre eles. Lembrando que você tem ligação simples, tem ligação dupla e ligação tripla, hein? Lembra da nuvem? Você tem esse tipo de ligações aqui, ó. E a ligação da ativa. Então, você tem que ficar atento qual dessas ligações vai encaixar. Vamos ligar aqui. Porque se eu fiz para lá, eu não vou fazer para cima, que é a mesma coisa. E agora? Esse aqui tem 8, que é o átomo central. Ele tem 8. O oxigênio tem 8. Beleza. Ah, agora está dando certo. O átomo central, ele adquire estabilidade com 8 elétrons. Então, o átomo central, ele adquire estabilidade com 8 elétrons e pode fazer agora o que você está pensando daí. É a hora da ligação da ativa, que pega 2 elétrons de uma vez, correto? Isso! Tem que fazer a ligação da ativa. Positivo. E agora, esse já tem 8. Então, primeiro, né, lembra lá das coordenadas da ativa? Ela atingiu 8. Agora ele pode ajudar o irmão com 2 e o irmão com 2. Olha lá. Se ele já tem 8 no meio, não vai fazer do oxigênio para cá e nem do oxigênio para cá, porque ele já está completo. Mas o que é o central? Enxofre. Então, ele faz uma da ativa para cima e vai fazer a outra da ativa para o lado. Porque quem espera tem 6. Quem espera acontecer, ele tem 6. Então, ele pega 2 e manda. Da ativa. Pega 2 e manda. Da ativa. Fechou. Olha aí o que é que ele tem. O S, uma da ativa com oxigênio, uma da ativa com outro oxigênio, né? Mentira, a da ativa não, aqui é uma ligação dupla. Uma ligação dupla com oxigênio e a outra da ativa com oxigênio. Ó, ficou uma triangular ou trigonal plana, 120 graus. E aí, querido, quem é que é mais eletronegativo? Quem que é mais eletronegativo? Porque a molécula aqui, pelo jeito, vai ser apolar. Ela é apolar. Quantas nuvens? Quantas nuvens? Uma nuvem, 2 nuvens, 3 nuvens. Se eu tenho 3 nuvens, opa, quantos ligantes iguais? 3. 3. 3 igual. Se é igual, a molécula ela é apolar. E se é apolar, o vetor resultante aqui vai ser diferente ou igual a 0? Igual a 0. Certinho? E outra. Quem dos dois é mais eletronegativo? Né? Não está a filinha aqui, mas quem é que é mais eletronegativo? O enxofre ou o oxigênio? O oxigênio. Ó, fui ontem no clube brasileiro e só comi. Então, se você analisar o O e o S, olha o S aqui onde está e o oxigênio aonde está.
Então, o O, ele ganha. O enxofre é menos. Então, o O vai fazer assim, ó. Vai puxar esses elétrons para ele. Vai puxar esses elétrons para ele. Esse é mais, esse é mais, esse é mais. Menos, menos e menos. Mostrando que o vetor resultante vai ser 0. Quando montar a estrutura, um vai estar para lá e o outro vai estar para cá. Vetor resultante, um para lá, outro para cá. E aí você vai ter esse anulamento, esse cancelamento, 0. E aí você tem molécula apolar. E agora, se a molécula é apolar, vamos ver a ligação covalente. Ligação covalente. Isso! Valeu, Pedrão, valeu, Cauane, muito bem. Então, a ligação, você escreve covalente polar. Gente, eu acho que já deu. Vocês estão de parabéns. A participação da aula, sabe? Não me canso de jogar exemplo, de fazer esse gesto da minha aula ficar assim mais alegre, né? Dinâmica, né, para poder a gente motivar você de lá e você também me motivar pela sua participação. Quer o que mais? Abraços, né? Abraços químicos e vitórias nas nossas vidas. É isso que funciona. Nós estamos na pandemia, mas nós estamos bem, graças a Deus. E já aprendendo, lutando de lá e de cá. E um conteúdo desse, à distância, não é diferente. Vai entrando na nossa mente, deixando a gente mais, sabe, desenvolvido. Eu acho que a molécula que eu colocar aqui não tem mais segredo. Você mata a PAC e já era. Não tem problema, tá? Porque quando você fica batendo na tecla por muitos e muito tempo e não tem compreensão, ou o professor está explicando errado, ou os alunos estão com preguiça de estudar. E vocês não é o caso. Olha aqui essa molécula aqui, ó. Ó, O2. 2 oxigênios. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Liga uma, liga duas. Aí você tem a estrutura. Essa molécula, ela é polar ou apolar? Para fechar. Polar ou apolar? Apolar. Por quê? Por que que ela é apolar? Porque ela é apolar. Porque é diatômica. É diatômica. Perfeito. Diatômica. E se ela é diatômica, mais ainda eu te digo, porque as eletronegatividades dos envolvidos, dos elementos, é a mesma. Então, quando se tem uma molécula diatômica com mesmo átomo, é uma substância simples. Então, se a eletronegatividade desse aqui for, se não me engano, lá 3, e esse aqui é 3, dá 0. A eletronegatividade é a mesma, subtrai e dá 0. Então, a molécula é apolar. Não tem como dizer quem é mais, quem que é menos eletronegativo. Né? Essa é a saída legal aí para as moléculas diatômicas, que eu tenho essa aqui que é diatômica, ó. Essa aqui também é diatômica, só que eu tenho essa positiva e esse negativo, saindo do positivo em direção negativa, ó. É diatômica, mas se você analisar o flúor e o hidrogênio que está aqui no início e o flúor está na ponta. Então, esse é muito mais eletronegativo. São diatômicas, mas a molécula, neste caso, é polar devido à diferença de eletronegatividade. Enquanto que os oxigênios são apolares, porque tem a mesma eletronegatividade das moléculas desse gás. Tá certo? Então, pessoal, um abraço. Obrigado mais uma vez. Muito bom estar com vocês. Alinhamos a nossa aula de química. Então, eu saio hoje, né, dessa aula com vocês, satisfeito, realizado, com esse bloco de conteúdo encerrado. Depois eu vou analisar aquela parte lá do teste sobre a geometria das moléculas e dou a resposta para vocês lá no mural da sala de aula. Um abraço, um bom almoço para todos vocês. Tudo bem? Tudo pizza, né? Tchau, tchau. Abraço aí do professor JP. Depois eu libero o link dessa aula para vocês lá no Google também, sala de aula.
Para qualquer dúvida, você assistir aqui o boneco de novo. Beleza? Até mais. Tchau, tchau.